Olá, meus amigos. Cá estamos para o terceiro vídeo da nossa série aí sobre a geografia das redes e nesse momento a questão é que vamos dar continuidade às discussões do vídeo anterior que envolve o problema de por onde começar. Se vocês se lembram, no vídeo anterior nós estávamos colocando essa questão das pessoas e onde elas estão. Então, o fato ou a possibilidade de afirmarmos que, na verdade, o início do estudo da geografia deve ter como ponto de partida, quando nós pensamos no ensino médio e quando nós pensamos, portanto, num jovem, em alguém que, para o qual já deve se disponibilizar a possibilidade de elaborar e desenvolver discursos mais complexos, a ideia de que a identidade dos lugares, a identidade do mundo está diretamente relacionada à forma como ele vive no seu próprio mundo. É isto que dá a ele a identidade, que pode dar a ele a possibilidade de dizer quem ele é e onde ele está efetivamente. Então, acho que esse tipo de discussão ele pode nos levar a uma série de outros desdobramentos e de discussões e de problemas que já estavam mais ou menos apontados desde o final dos anos 70 na geografia brasileira e que envolve dois combates aparentemente diferentes, mas que no final acabam se conjugando. O primeiro desses embates envolve a ideia de que a geografia tradicional, pelo menos a geografia francesa dos anos 60, 70, vai incorporar a ideia de população como a ideia central, como ponto de partida do estudo da geografia. E o que eu queria colocar aqui é que nós não estamos falando da ideia de população no formato como Béjot-Gournier ou como a literatura dos anos 70 foi disponibilizar e colocou em discussão para todos nós. O que nós estamos falando não é de pirâmide de idades, não estamos falando das pessoas no sentido exclusivamente como mercado de consumo, se nós temos muitos filhos, se nós temos poucos filhos, ou como já chegou a afirmar o Rui Moreira, esta relação de causação circular, onde a gente acaba afirmando que pessoas que têm muitos filhos, elas são pobres, e as pessoas que são pobres têm muitos filhos, e isso não tem nenhum significado, nenhum sentido do ponto de vista do estudo das populações e do estudo das pessoas e da geografia das pessoas. O que nós estamos colocando aqui é efetivamente colocar em questão que as pessoas, por viverem em diferentes ambientes, de alguma maneira são pessoas diferentes. E que essa diferença, quando nós estamos falando dos ambientes, estamos colocando as pessoas dentro deles. Isto é, nós não podemos imaginar que viver num determinado ambiente, este ambiente não nos contenha. Isto é, que haja uma separação efetiva entre nós e o ambiente. Na verdade, cada lugar onde nós estamos, esses lugares recebem efetivamente as marcas da nossa presença. E as marcas da nossa presença passam a ser os ambientes que nós vivemos. Então, estarmos nos lugares faz parte da própria identidade dos lugares. Isto, de alguma maneira, é de fundamental importância, porque, na verdade, nós não podemos deixar de lado a ideia de que uma cidade, de que uma praça, de que a nossa casa, de que os lugares onde encontramos com os nossos amigos, a escola, ou mesmo as florestas, as matas, os lugares distantes, as montanhas, às quais nós não temos acesso, não possam ser consideradas como ambientes. Na verdade, cada um deles, é diferente do outro. Sabemos também que viver num deserto, viver numa floresta tropical, viver numa área próxima ao mar ou em lugares extremamente secos e altos e frios, bom, em suma, cada um desses lugares exige de cada um de nós que organizemos o nosso trabalho, que organizemos o nosso dia a dia, que organizemos a forma de termos as nossas famílias, de nos reproduzirmos como sociedade de forma diferente. Não é possível imaginarmos que viver no deserto é a mesma coisa que viver na Amazônia. Agora,
O que nós estamos polarizando aqui são aparentemente duas condições biogeográficas, digamos assim, diferentes, mas as coisas não param por aí, porque nada impede que construamos uma cidade imensa, carregada com todos os elementos da mais recente tecnologia, no meio de um deserto. Nada nos diz que dentro de alguns anos, ou décadas talvez, algumas de nossas cidades não possam existir efetivamente sobre o oceano, ou até debaixo d'água, ou até, quem sabe, em outros planetas e tal. Nada disso é impeditivo. O que é de fundamental importância é entendermos que a ideia de meio ambiente está diretamente relacionada a essa dinâmica entre nós existirmos e o mundo que nós construímos, nas condições em que ele é construído, por nós e pelos demais elementos que o compõem. Construir um mundo que seja favorável à nossa convivência sobre o pico de uma montanha a 7.000 metros de altura, em nada se parece com construir um mundo favorável à nossa sobrevivência ao nível do mar, ou num lugar onde se tenha solos extremamente férteis. Isto não se parece com o trabalho que devemos desenvolver nos lugares onde os solos não são férteis. Agora, veja, o problema é que o que seria um solo fértil? Para aqueles que estudaram geografia já nos anos 50, 60 e se lembram dos livros do Haroldo de Azevedo, sabem muito bem que lá, quando se identificava o centro-oeste brasileiro, se dizia que aquele solo não era fértil, que lá era um solo extremamente ácido. Hoje, este mesmo centro-oeste é um dos principais, um dos mais importantes centros de produção de grãos do mundo. Então, a grande questão é que fertilidade e infertilidade, neste caso, está diretamente relacionado à capacidade ou desenvolvimento técnico das sociedades. Nesse sentido, então, viver no que nós chamamos de centro-oeste e que nos mapas dos anos 50, 60, basicamente identificava o mesmo território que hoje, não é a mesma coisa. Viver lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, são coisas muito diferentes, porque a própria presença humana é um processo de transformação dos lugares. E o mais importante de tudo isso é que a transformação dos lugares pelos seres humanos é também uma transformação de nós mesmos. Essas coisas não estão desvinculadas. E é nesse sentido, então, que a ideia de localização passa a ter um efetivo sentido. Não estamos, portanto, falando, já pegando aqui o segundo tema para que a gente possa terminar esse vídeo, da questão de determinismos ou coisas do gênero. Não estamos aqui citando a polarização que foi feita pela geografia francesa e pelo historiador Febvre quando tentava defender a geografia do Lablache. A grande questão é que nós vivemos determinando sobre o nosso ambiente um conjunto de fatores, mas esse ambiente determina sobre nós a exigência de um conjunto de ações muito específicas. Essas coisas não estão separadas. Na verdade, a realidade ela é composta por um conjunto infinito de determinações. Determinações que vão desde a possibilidade ou da disponibilidade de luz solar até a circulação geral da atmosfera, até a fertilidade do solo, até o nível de desenvolvimento técnico e as formas de relação com que a sociedade se insere, se materializa, digamos assim, em relação a esse trabalho. É efetivamente nesse sentido que a ideia de determinismo ela é simplesmente inviável. Assim como já se discutiu muito, e talvez algum dia nós voltemos a esse tema, o fato de que a ideia do Ratzel ser um determinista é uma simplificação do pensamento desse grande geógrafo alemão, da mesma maneira que a ideia de imaginar que nós não temos nenhuma influência das relações que estão contidas na nossa externalidade sobre a nossa vida é imaginar que nós somos alguma coisa muito externa ao mundo e muito externa à natureza. O fundamento, portanto, é que nós também somos natureza. Ok, até o próximo.